Olá, eu sou o Júlio Barbour, CEO e fundador da Precision Data, e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre a comunidade que eu faço parte, chamada Odyssey. Bom, a comunidade Odyssey é uma comunidade internacional com a missão de melhorar a saúde globalmente através da promoção e desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na geração de evidência científica robusta na área da saúde, né? Então, nós queremos ajudar a construir um futuro em que os estudos observacionais eles sejam capazes de entender cada vez mais com profundidade os processos de saúde e doença. Bom, aqueles que são da área da saúde muito provavelmente já ouviram falar do termo medicina baseada em evidência. Bom, a medicina baseada em evidência essa diretriz é uma das principais responsáveis por todo o desenvolvimento, né, positivo que vem acontecendo nos últimos 30, 40 anos com a medicina. E o que se baseia, né, esse princípio da medicina baseada em evidência? Basicamente, para uma terapia, para um tratamento, um procedimento ser utilizado nas pessoas, né, nas diversas cidades, no todo, esse tratamento, essa terapia precisa passar por processos rigorosos de avaliação científica, né? E isso acontece nos estudos, né? Então, dentro da área da saúde, os estudos científicos que são conduzidos, sejam eles estudos experimentais, que a gente chama, que a gente tem uma coleta efetiva de dados, né? A gente dá medicamento para as pessoas e avalia como que as pessoas evoluem, né, ao longo do tempo, ou seja, um processo de estudo observacional, que é esse que a Odyssey foca. O objetivo deles é o mesmo, que é gerar uma evidência científica que ajude na tomada de decisão, se aquela terapia vai ser indicada ou não para aqueles tratamentos, quais os pacientes que se beneficiariam daquela terapia. Bom, se hoje você vai no médico, né, e o médico ele fala para você que você tem 2 ou 3 opções de começar uma terapia para uma determinada doença que pode estar cometendo você, é porque muito provavelmente ele viu isso numa diretriz de guideline, ele aprendeu isso na faculdade, né? E todos esses aprendizados vieram de estudos científicos que mostraram, né, essa efetividade dos tratamentos, tá bom? Então, a Odyssey, né, ela foca em auxiliar essa comunidade global a gerar essas evidências científicas, né, nesse ramo dos estudos observacionais. E por que ela surgiu nesses últimos 15 anos, né? Porque a quantidade de dados que vem sendo coletados diariamente nos vários, né, lugares no mundo todo é gigantesco, isso vem aumentando cada vez mais, né? Então são os prontuários eletrônicos sendo adotados em cada vez mais clínicas, hospitais, né, serviços de saúde, são os wearables, são os exames, né, que cada vez coletam mais informações, e todos esses dados eles têm um potencial gigantesco para gerar evidência científica que auxilia nessa evolução, né, da medicina baseada em evidência. Então, é por isso que a Odyssey nasceu e é por isso que ela vem crescendo muito nos últimos anos. Então, dos principais desenvolvimentos da Odyssey nos últimos anos foi a criação de um modelo comum de dados, né, que a gente chama CDM, Common Data Model, chamado OMOP, né? O OMOP é a sigla para Observational Medical Outcome Partnership. E esse modelo de dados, ele está sendo adotado globalmente pelas instituições que querem contribuir, né, com a evolução desses estudos observacionais mundo afora. Então, a Odyssey ela já tem simpósios praticamente no mundo todo, né, já acontecendo na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. O primeiro simpósio da África vai ser realizado esse ano em setembro. E o ano que vem a gente vai ter o primeiro simpósio da Odyssey aqui na Latam, né? Esse
Esse é um evento que eu estou ajudando a organizar junto à Fiocruz, e esse evento acontecerá em Salvador em julho do ano que vem, né? Então espero que vocês já se programem para ir, porque vai ser bem interessante. Bom, e além desse padrão de dados, né, o OMOP, que a Odyssey desenvolveu, a Odyssey também desenvolve softwares open source para evolução desses processos analíticos utilizando essas bases de dados, né? Então, para quem não tem tanta familiaridade assim com processo de análise de dados, ciência de dados na área da saúde, sempre que a gente tem uma base de dados para a realização dos estudos, a gente precisa usar as ferramentas, né, as linguagens de programação, como Python, R, SQL, para manipular esses dados e para responder as perguntas que a gente tem, criar as cohorts, fazer os testes estatísticos. E a Odyssey também desenvolve os softwares que ajudam a gente a gerar essa evidência científica, né, esse processo analítico, de maneira padronizada, né, para que a gente possa comparar os resultados e para que a gente possa até conduzir estudos, né, de mundo real multicêntricos, né, uma vez que a gente usa um modelo comum de dados, a gente tem essa possibilidade. E aí, isso está muito relacionado também com um tema que é bastante discutido na área de informática e saúde aqui no país, que é a interoperabilidade, né? Então, dependendo do olhar que você traz, né, para o OMOP CDM, ele também é um padrão de interoperabilidade, assim como o FHIR. Mas diferentemente do FHIR, ele é otimizado para resolver um outro dor, né, do processo de interoperabilidade, que são esses estudos de mundo real multicêntricos, né, que é esse processo analítico em cima dessas bases de dados de saúde, principalmente quando você tem diferentes fontes de informação, né, e você quer trazer uma padronização para esse processo analítico, né, e comparar, né, as diferentes bases. Então é isso, né? E só para destacar um pouco da importância, né, desses modelos open source que são desenvolvidos em comunidade, o modelo Linux, né, o sistema Linux, ele é um dos principais softwares open source, né, do mundo, e é um sistema operacional que fez com que toda a internet, né, tudo que a gente conhece hoje no mundo digital acontecesse, porque os servidores Linux são essenciais para o funcionamento de toda a internet, servidores, etc. E um outro projeto open source super importante é o Android, né? Então, muitas pessoas têm iPhone, muitas têm o Android. O sistema do Android é o sistema open source, desenvolvido em comunidade, e não preciso nem falar da importância disso, né? Era isso que eu queria falar sobre a Odyssey, e no próximo vídeo eu mostro um pouco mais sobre os softwares open source, principalmente, né, que a Odyssey tem desenvolvido, e os diferentes vantagens que pode ter em utilizar eles e para que parte do processo, né, de condução de estudos de mundo real. É isso, obrigado.